Então, eu dizia, no primeiro ponto desse versículo, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Aqui ele mostra o que nós somos. No outro versículo a seguir, ele começa a mostrar a condição para nós sermos. Tanto é que logo a seguir vem se, e por isso é que é o tema da pregação de hoje, a condição para sermos herdeiros e co-herdeiros de Cristo. A condição para podermos receber o que é nosso de herança da parte de Deus e podemos receber o que nós recebemos efetivamente juntamente com Cristo. E ele diz, aí a condição, que é o tema da pregação de hoje, se é certo, ou seja, vocês são herdeiros e co-herdeiros, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos o quê? Glorificados. Então a verdadeira condição que está ali colocada logo a priori é o quê? Padecer. E essa palavra padecer não é apenas morrer. Essa palavra padecer quer dizer sofrer. Essa palavra padecer quer dizer simpatizar-se. Alguém está comigo? Sofrer juntamente com alguém. Simpatizar juntamente com alguém. Amém? Essa palavra sofrer ainda quer dizer sofrer. Essa palavra padecer ainda quer dizer sofrer perseguições e acusações por causa de alguém. Então, quando a Bíblia diz aqui, é necessário padecermos com ele, isso quer dizer, se nós queremos ser co-herdeiros e herdeiros de Cristo, é necessário que nós soframos juntamente com ele, é necessário que nós nos simpatizemos da dor dele, tenhamos compaixão de alguém, e é necessário que nós aceitemos perseguições, difamações e acusações por causa desta pessoa com quem nós padecemos. A priori, isso fez muita gente entender coisas erradas. Há pessoas que acham que por causa disso nós temos que sofrer ainda agora com Cristo. Só que agora nós já não sofremos com Cristo. A única coisa que nos resta agora é sofrermos perseguições por causa de Cristo. E é por isso que a Bíblia diz que no mundo tereis aflições. É essa aflição, perseguição por causa do nome de Cristo. Mas se não sofrer nesse momento com Cristo, já não é possível. E aqui começa a resposta da minha tese, da minha mensagem. Pastor, já não é possível porque ele já sofreu. Mas como o sofrimento dele é eterno, conta para a eternidade, isso quer dizer que quem entrar no sofrimento dele agora vai contar para o passado dessa pessoa, para o presente dessa pessoa e vai contar também para a eternidade. Por isso é que quando Cristo morreu, é o único homem que vocês ouvem falar antes de Cristo e depois de Cristo. Isso quer dizer que se você crê nele agora, depois dele, você automaticamente é contado como alguém que sofreu com ele. Se você crê nele, alguém está comigo? No momento dele, como foram os discípulos, você é contado como alguém que sofreu com ele. Se você crê nele, obrigado, meu Deus. Depois de ele morrer, como foram todos que morreram antes dele morrer, todos que morreram antes dele chegar, mas que a Bíblia diz que ele foi pregar o evangelho a ele nesses 3 dias. Se você crê nele, automaticamente também você conta como alguém que sofreu por ele e com ele. Logo você conta como alguém que padeceu por ele. Para mostrar a eternidade do sofrimento de Cristo. Obrigado, meu Pai. Muito obrigado, meu Pai. A Bíblia diz que Cristo foi morto antes da fundação do mundo.
Entendem o que eu estou a dizer? Para que toda a gente encontrasse o sofrimento sublime, mais importante e maior. Antes do sofrimento de Adão, do suor do teu rosto comerás o teu pão, já havia o sofrimento de Cristo. Antes do teu sofrimento, já havia o sofrimento de Cristo. Tudo isso para que nós tivéssemos um sofrimento pelo qual fôssemos nos identificar antes mesmo de nós existirmos. Pastor, estás a mostrar isso tudo por quê? Para trazer-te ao ponto de tu entenderes que tu sofreste com Cristo, não no dia que tu apenas começaste a sofrer perseguição nessa terra, mas desde o momento que tu creste em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, tu te tornaste alguém que padeceu com Ele. Tu te tornaste alguém que sofreu com Ele. Que disse assim: eu creio que Jesus Cristo veio aqui na terra e sofreu por mim. Eu me simpatizo com esse sofrimento. Alguém está aqui? Alguém está aqui? Entendendo isso? Vocês vão entender ainda melhor. Eu estou a fazer algo que vai vos ajudar a ter um plano geral de tudo. Quando eu for específico, vai ser um golo. Ainda para provar-vos que nós sofremos com Cristo, o sofrimento de Cristo foi relatado antes de acontecer. É um ato profético. Por isso é que Isaías fala sobre o sofrimento de Cristo. Antes mesmo de acontecer, Isaías nos dá a conhecer. E toda a profecia vem do Espírito de Deus. Isso quer dizer que essas palavras que Isaías falou vieram do Espírito de Deus. Isaías 53, 4. Agora aqui eu quero que tu vejas como nós sofremos com Ele, como nós padecemos com Ele. Alguém está aqui? Tudo isso, antes de entrarmos aqui, filha, volta só no Romanos 8, 17. Vocês estão a me acompanhar, né, amados? Estão a acompanhar? Tudo isso eu quero vos explicar para que vocês entendam por que vocês são herdeiros de Deus. Porque a Bíblia diz: se é certo que com Ele padecemos, eu agora só estou mesmo na palavra padecer. Alguém está aqui? Só estou a vos mostrar como nós padecemos, porque a Bíblia diz: se é certo. Alguém aqui padeceu com Ele? Alguém padeceu com Ele? Você já não precisa voltar a morrer para padecer com Ele, porque desde o dia que você morreu para o mundo, você padeceu com Ele. Por isso é que a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. A Bíblia ainda diz com toda clareza: agora já não sou eu quem vive. Por quê? Porque eu padeci com Ele. A Bíblia ainda diz: quem quiser vir até a mim, negue-se a si mesmo. Alguém está aqui, que está comigo? Carrega a sua cruz, que mostra que padeceste, e siga-me. Agora, Isaías não só fala, mas como nos mostra como padecemos. Isaías é o Evangelho no livro do Antigo Testamento. Isaías é o Evangelho porque ele conta o Evangelho antes de o Evangelho acontecer. Verdadeiramente, ele tomou sobre si, obrigado, Pai, as nossas, ele disse as enfermidades dele: se eu tomo as tuas enfermidades, obrigado, Pai. Isso quer dizer que automaticamente eu estou a pegar o teu sofrimento e estou a fazer dele meu. E quando a Bíblia diz verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, não quer dizer apenas doença. Isso quer dizer tudo que possa estar em nós que não é igual ao que está em Deus. Doença é uma desassociação ao estado normal de Deus. Então, quando a Bíblia diz verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, o que a Bíblia está querendo dizer é que Ele padeceu conosco, sofreu conosco. Obrigado, Senhor. Imagina, tu estás doente, chega alguém na tua casa, vai te consolar. Essa pessoa não está a sofrer contigo, essa pessoa está a ver o teu sofrimento de perto. Mas no caso de Jesus, Ele pegou no teu sofrimento, disse: esse teu paludismo me dá, vou levar. Essa tua depressão, dá-me, vou levar. Essa tua dor, dá-me, vou levar.
E para ele fazer isso, ele não pode só pegar na dor. Acho que vamos ter parte 2 dessa pregação, já tenho certeza. Ele não pode só pegar na dor e meter nele. Não. Ele tem que entrar em você. Alguém está comigo? Ele tem que entrar em você. Sentir como você sente. Perceber como você percebe. Entender como você entende. Por isso é que eu disse uma vez enquanto pregava aqui: o teu verdadeiro melhor amigo é Jesus. Porque todos nós assistimos de perto o teu sofrimento. Jesus não. Ele entra no teu sofrimento. Tanto que entrou que ele não era pecado, mas a Bíblia diz que ele se fez pecado para que pudesse entrar. Porque João Batista, quando viu ele a virem lhe batizar, disse: calma aí, tu não tens pecado, por que tu vens para te batizarem se tu não tens pecado? E ele respondeu com toda calma e serenidade: é necessário que assim aconteça para que se cumpra toda a justiça. Que justiça? Ele sabia que ele veio verdadeiramente tomar as nossas enfermidades. Se ele veio tomar as nossas enfermidades, quer dizer que ele veio tomar o nosso pecado, porque toda morte é salário de quê? Do pecado. Então, automaticamente, sendo Isaías profetizado sobre ele, então ele tinha que ser batizado, porque mesmo não tendo pecado, ele se fez pecado. João Batista ainda disse: eu não sou digno de desatar as tuas sandálias. Mas ele disse: tudo bem, tu não és digno, mas eu, que sou digno, me fiz indigno. Por isso, João Batista, batiza-me. Porque eu não estou a padecer sozinho. Alguém está comigo? Se eu tivesse a padecer sozinho, it's alright. Mas eu não vim ao mundo para morrer por mim mesmo. Eu não vim ao mundo como uma oferta de mim mesmo. Eu vim ao mundo porque o meu pai me disse que amou o mundo de tal maneira que me deu eu, para que todo aquele que em mim cresce pudesse viver. Então, Jesus Cristo morreu por pessoas que lhe conhecem, por pessoas que não lhe conheceram, por pessoas que não lhe conhecem e por pessoas que até agora ainda não ouviram falar dele. Verdadeiramente, ele tomou sobre si, diga comigo, as enfermidades do nosso espírito tomou sobre si, as enfermidades da nossa alma tomou sobre si, as enfermidades do nosso corpo tomou sobre si, as enfermidades que nós não dizemos a ninguém tomou sobre si. Verdadeiramente ele tomou sobre si, ele tomou sobre si, ele tomou sobre si. Alguma dor que talvez tu tenhas nessa manhã, ele já tomou sobre si. Algum nível espiritual que tu não tenhas alcançado ainda, ele já tomou sobre si. Porque não é necessário não só nós padecêssemos com ele, mas que ele também padecesse conosco. E as nossas dores, veja, esse versículo é o versículo das nossas. As nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. Levou sobre si. As nossas dores. As nossas dores. Come on, em nome de Jesus, nenhuma dor é legal no teu corpo. Nenhuma dor é legal no teu espírito. Nenhuma dor é legal na tua alma. Nenhuma dor é legal em você. Amados, sabem, durante muito tempo eu pensei que a operação de Cristo era apenas para a nossa vida espiritual, até eu começar a entender que Cristo se importa com tudo que tem a ver conosco. Deixem-me vos dizer, talvez até naquela situação amorosa, naquela situação que não tem nada a ver, que tu pensas assim: meu Deus, quem vai me acudir nessa situação? Eu não sei, meu coração está rachado. Naquele momento de dor, ou de separação, ou de tristeza, aquela dor, Cristo pode resolver. Cristo pode resolver. A sério, nós às vezes temos vergonha ou medo de trazer a inteira disposição do nosso espírito perante Ele, porque pensamos que assunto que Deus nos trata. Não há nenhum pai que não trata todos os assuntos do filho dele. Não há nenhum pai que não trata todas as questões dos filhos dele. Não há nenhum. Deus não é diferente por meio de Cristo. E as nossas dores levou sobre si. Se padecer, sofrer com alguém, se padecer,
é passar tribulação com alguém, logo, por meio da palavra, eu estou-vos a mostrar que nós padecemos com Ele. Não porque nós quiséssemos, mas porque Ele nos puxou. Porque Ele nos puxou. E a Bíblia ainda diz, e nós o reputávamos por aflito de Deus e oprimido. Ou seja, nós pensávamos, as pessoas que estavam no momento em que Cristo morria, diziam assim, Ele merece isso, Deus está a lhe castigar, Deus está a lhe fazer sofrer por causa dos erros dele. Por isso que a Bíblia diz, nós o reputávamos por aflito, mas na verdade, era por nós, era na nossa culpa, era sobre nós. Era sobre nós. Colocar no versículo a seguir. Mas Ele, continua nossas, foi ferido por causa das nossas. Essa parte das nossas, quero que vocês digam só nossas, amém? Ele foi ferido por causa das transgressões e moído por causa das iniquidades. O castigo que nos traz paz, o castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Não seremos sarados. Não seremos sarados. Não, eu vou falar isso até vocês me agitarem. Não seremos sarados. Aqui algum doente, não serás sarado. Aqui algum doente no espírito, não serás sarado. Aqui algum doente na alma, não serás sarado. Aqui algum doente no corpo, não serás sarado. Vamos! Em nome de Jesus. O castigo que nos traz paz estava sobre ele. Ninguém castiga alguém que já foi castigado por um erro. Se o Tomás erra, roubou o meu devocional Sementes para a Vida, eu pego no Tomás, eu vou lhe dar um castigo pelo roubo do devocional Sementes para a Vida. Desde o momento que eu der o castigo ao Tomás, o Tomás, depois desse castigo, já não merece mais nenhum castigo pelo roubo do devocional Sementes para a Vida. Agora, nosso castigo foi por causa do pecado. E por causa do pecado, o castigo que nos traz a paz é Jesus Cristo. Então, por causa do pecado, Deus... Terminem vocês. Pastor, é Deus que nos castiga pelo pecado? Não é Deus que nos castiga pelo pecado, é a consequência do pecado que atua na nossa vida, mas Deus já não está castigando ninguém. Aquela ideia que nós temos, não, isso deve estar acontecendo porque eu errei aqui, Deus está me castigando, Deus está me perseguindo. Deus não está perseguindo ninguém. Alguém foi liberto aqui com isso? Alguém foi liberto com isso? Pastor, eu errei muito no passado. Não é isso que Deus está agora a te seguir para te fazer pagar. Deus não é um vingativo como os homens são. Pastor, então a consequência do pecado é pelo próprio pecado, não é por Deus. O castigo que nos traz paz estava sobre ele. Se o castigo que nos traz paz está sobre ele, enquanto ele existir, quer dizer que o castigo foi pago. E sobre nós deve estar o quê? A paz. Mas amados e amadas, tudo isso que eu vos mostrei até aqui é para vos mostrar que nós, de fato, padecemos com ele. Entendemos isso? Entendemos isso? Nós, de fato, padecemos com ele, sofremos com ele.
Há ainda um outro sofrimento que nós ainda experimentamos, que é o de nos perseguirem por causa de Cristo. Esse sofrimento de nos perseguirem por causa de Cristo é por pregarmos Cristo, é por passarmos talvez muito tempo por Cristo, é por decidirmos por Cristo, é por andarmos olhando para Cristo, é nos desprezarem por Cristo. Isso é o outro sofrimento que nós ainda vamos viver por causa de Cristo. Mas se não um outro de dor, de ser pobre, de não sei o quê, de ter doença, isso aqui já passou. Nós já padecemos com Ele. Alguém aqui padeceu com Ele? Alguém aqui padeceu com Ele? Alguém padeceu com Ele aqui? How I love this. Se padecemos com Ele até o último instante, isso quer dizer que nós também morremos com Ele. Alguém está aqui? Alguém está aqui? A minha morte é naquela coluna. Daqui até aqui estamos a sofrer juntos. Chegamos aqui na coluna. Eu morri pelos teus pecados. Alguém está comigo? O castigo que era para ti, eu levei. As tuas dores, eu levei. As tuas iniquidades, o preço das tuas iniquidades, eu levei. Quando eu morrer, não terei padecido contigo? Não? Terei padecido. A única condição de você entrar nesse padecer, a única, é só você crer. Alguém está aqui? A única condição é só você crer. Não é você ser um pouco melhor. Não é tu seres uma pessoa de boas práticas, de boas obras, porque as boas práticas eu já tive por você. Não é você ser uma pessoa merecedora, não. O mérito eu já tive por você. Não é você ser uma pessoa santa, não. Aí não estavam a procurar de pessoa santa como você, mas como eu. Eu já fui. A única condição é só você crer. Quando você crê, você morre comigo. Agora, depois de levar todos os teus sofrimentos e tanto mais, eu morri contigo. Depois de sofrer por ti e tudo mais, agora eu vou morrer por ti. Vou morrer contigo. Romanos 6:4. Romanos 6:4. Meu tempo está acabando. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Veja, de sorte que fomos sepultados com Ele. Se Ele levou nossos pecados, nossas iniquidades, nossas dores, isso quer dizer que Ele levou tudo sobre nós. Amém? Então nós também fomos sepultados com Ele. Se nós fomos sepultados com Ele, se Ele não ressuscitar, nós também não ressuscitamos. Mas se Ele ressuscita, alguém está aqui? Alguém está aqui? Se Ele ressuscita, nós também ressuscitamos. O bonito disso é que a Bíblia diz, vocês acompanharam, é que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, Ele levou sobre si as nossas dores. A Bíblia não diz que Ele levou juntamente conosco. Porque se fosse juntos, na morte nós não fomos. Alguém está comigo? Alguém está comigo? Ele tinha que ser sobre ele é dentro dele. O mesmo corpo que morreu, amém? É o mesmo que vai ressuscitar. Então, da mesma maneira como morremos dentro dele, também ressuscitamos dentro dele. Por isso é que a Bíblia diz, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, em novidade de consciência, em novidade de mentalidade, em novidade da maneira como você se olha. Se eu entrar nesse ponto aqui, vamos demorar muito.
Mas há um ponto que eu quero aqui vos clarificar, é o do batismo. A maneira como nós sofremos com Cristo, morremos com Cristo, é pelo batismo. Agora, pastor, qual o batismo? João Batista batizava pelo arrependimento dos pecados. Mas a Bíblia diz, quando João Batista viu Jesus chegando, ele disse: eis que vem alguém mais digno do que eu vos batizo com água, mas esse aqui, isso aqui é muito importante, esse aqui vos batizará com quê? Com quê? E mais que? Esse vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Ele estava a dizer, ouça, João Batista vos faz batizar por causa dos vossos pecados, arrependimento dos pecados. Mas só que no caso desse aqui, os vossos pecados já estão dentro dele. Então o batismo dele já não é apenas sobre arrependimento de pecado. O batismo dele é para outra coisa. Como nós iríamos ser herdeiros e co-herdeiros como ele, João Batista nos batiza na água. Mas no momento que você crê em Jesus Cristo, ele te batiza no Espírito Santo. Eu costumo pregar isso há alguns anos. Quando tu és batizado na água, tu estás encharcado da água. Mas quando tu és batizado no Espírito, come on, da mesma maneira como na água teu corpo está encharcado de água, do Espírito tu estás encharcado do Espírito, para que quando o Espírito Santo te olhe, reconheça que você também é herdeiro de Deus, tanto quanto Jesus Cristo é herdeiro de Deus, para que o Espírito Santo te categorize para herdares daquilo que vem da parte de Deus. E como para recebermos coisas que vêm de Deus, nós precisamos de estar puros e de ser puros, porque ninguém se aproxima de Deus em pecado, porque nenhuma pessoa pode ser aturada e saturada em Deus com o pecado. Então, antes disso acontecer, de nós recebermos a herança de Deus e a co-herança com Cristo Jesus, o próprio Cristo não só nos batiza no Espírito, mas nos batiza também no fogo. Pastor, no fogo por quê? Porque o fogo ou queima ou purifica. E como nós estávamos aí elevados para um nível alto de santificação, Jesus Cristo e Deus sabiam que nós não poderíamos andar na herança dele se não fôssemos santos. Ele já nos separou, mas também se não fôssemos puros. Por isso é que a Bíblia diz, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo. No momento em que nós cremos nele, nós morremos com ele. Ele nos pega, nos batiza no Espírito, nos enche de fogo, queima toda a iniquidade sobre nós, para que nós pudéssemos então ser herdeiros de Deus, herdeiros da vida de Deus, herdeiros da glória de Deus, herdeiros da unção de Deus, herdeiros da santidade de Deus, herdeiros da divindade de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Em um momento entra a tua obra, em todo momento entra Jesus Cristo. Então no momento em que ele estava a morrer, ele estava a nos purificar para sermos herdeiros dele. Por isso é que Paulo disse, se padecermos com ele, se padecemos com ele. Glória a Deus que não só padecemos, como padecemos e depois até morremos com ele. Como padecemos e depois até emergimos nele. Porque deixem-me vos contar um mistério. Para batizar na água, eu preciso de um tanque, eu preciso de uma água, eu preciso de algum lugar físico para pegarem alguém e colocar dentro dessa água, desse lugar físico. O batismo de João Batista, todos nós vimos onde é que foi. Todos nós sabemos que foi no Rio Jordão. O batismo do pastor Júnior Destino, todos nós vimos onde é que foi. Todos nós sabemos que foi na praia ou que foi naquele batismário que está ali fora. O batismo das outras igrejas, todos nós sabemos onde é que costuma acontecer. Todos nós entendemos, mas o batismo de Jesus Cristo, ninguém viu, porque aconteceu exatamente dentro dele. Ele é o próprio Espírito Santo, ele é o fogo consumidor. Ele próprio dentro dele tem lugar mais que suficiente para nos batizar. Dentro dele ele pegou em nós, disse, come on, vocês me batizaram fora, mas agora, pela primeira vez, eu vou vos batizar dentro de mim. João Batista não pode fazer isso. Ele tem que ir no rio, ele tem que ir no mar. Júnior Destino não pode fazer isso. Ele tem que ir em alguma praia. Mas eu não preciso nem que você saia do teu quarto, porque eu próprio sou o fogo consumidor. Eu próprio
sou o Espírito, eu próprio. Então onde você está, se você crê em Jesus Cristo, no mesmo exato momento, Ele te batiza no Espírito e te batiza no fogo e faz de você herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Por isso tudo o que você precisa fazer é crer. É crer. É crer. Talvez a tua vida esteja a precisar de fogo. Talvez a tua vida esteja a precisar de mais manifestações do Espírito Santo. Eu te pergunto, você crê? Você crê? E te garanto, meus irmãos e minhas irmãs, há uma vida bem mais profunda além dessa que nós temos experimentado. Há algo bem mais profundo do que isso nós temos vivido. Há um nível de vida, amados, em que você percebe o fogo sem o fogo te queimar. Então aí você diga, pastor, isso é estranho. Não, não é estranho. Deus já nos mostrou. Sadraque, Abednego, Mesaque tiveram no fogo e não se queimaram. O que que aquilo representa? A Bíblia ainda diz que veio um quarto homem que tinha a imagem de filho de Deus. O que que representava? Deus estava a nos mostrar que existe um fogo que não queima filhos de Deus. Existe um nível que fogo não queima filhos de Deus, amados. Eu só queria vos mostrar como Ele nos purificou para sermos herdeiros dEle e co-herdeiros com Jesus Cristo. Por isso, quando eu te prego e te digo que você é co-herdeiro com Jesus Cristo, não diz mais, isso é demais para mim. Eu sabia que nós íamos chegar nessa pregação, nesse dia. Não diga não, quem sou eu? Certo, você não era nada, mas agora você é alguém batizado no Espírito, você é alguém batizado no fogo, você perante Deus é puro, e é por isso que você deve deixar de pecar, não para ser puro, mas porque você já foi purificado. E é por isso que hoje o pecado te faz a confusão que faz, porque não é compatível contigo. A natureza do pecado foi queimada. Jesus olhou para nós e disse, come on, diz, levar só para a glória é pouco, diz, abençoar só é pouco. E para que eles sejam meu herdeiro, eles têm que estar purificados como eu sou puro. Então ele olhou para nós, está bem? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo. Isso quer dizer que nem é morrer só, não. Isso quer dizer que no dia que nós aceitamos Jesus Cristo, nós somos emergidos nele. Oh boi, em toda a glória dele, em toda a santidade dele, em toda a perfeição dele, nós somos emergidos nele, assim como João Batista emergia nas águas. Por isso quem faz a classe de batismo nessa igreja sabe que existem 2 tipos ou 3 de batismo, e nós gostamos de explicar isso às pessoas. E é por isso, amados, que nós podemos cear sem ser batizado nas águas, porque quando tu és batizado em Jesus Cristo, é um batismo muitíssimo maior e superior do que o batismo nas águas, que apenas representa o mundo, o batismo que aconteceu no teu coração. Mas existem muitas pessoas que até são batizadas nas águas, mas não são batizadas nem no Espírito, nem no fogo. E ceiam. Eu vos pergunto, quem é mais injusto? Não responde, é uma pergunta retórica. Tudo isso, amado, para vos mostrar que nós somos co-herdeiros com Ele. Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Está claro que nós sofremos com Ele, tá? E está claro também que nós morremos com Ele. Então logo, está claro que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Jesus Cristo. Volta rapidamente em Romanos 8:17. Logo, nunca mais duvide daquilo que é teu da parte de Deus. Veja, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é certo, veja, isso tudo que eu acabei de pregar aqui é isso. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, está certo que padecemos? Está certo ou não está certo? Agora, se está certo que padecemos, o ser glorificado já não é mais condição,
já é consequência. Alguém está aqui? Alguém está aqui? O ser glorificado já não é mais condição. Agora é só consequência. Não só padecemos, como eu dizia, mas morremos com Ele. Muito rapidamente, 2 Timóteo 2,11. 2 Timóteo 2,11. Alguém está sendo abençoado neste lugar? Amém, Joy? Alguém está sendo abençoado neste lugar? 2 Timóteo 2,11. Veja. Palavra fiel é esta: que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Quantos aqui morreram com Ele? Quantos aqui morreram com Ele? Quantos aqui morreram com Ele? Então vamos ler junto essa palavra. Amém? 1, 2, 3. Palavra fiel é esta: que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Em nome de Jesus. Você não está a viver sozinho. Você não está a viver sozinha. Você certamente está a viver com Ele. Você certamente está a viver com Ele. Agora a coisa arde. Agora a coisa arde. E hoje é um dia especial, então. 1 João 3,2. Não, peço desculpa. Antes de 1 João 3,2, podes ir para Romanos 6,4. Veja, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo, até que vocês já entenderam, na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Depois ainda diz, avança. Porque se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, amém? Também o seremos na da sua ressurreição. Ele está a dizer, se nós morremos com Ele, como Ele estava, então quando Ele ressuscitar, também seremos como Ele. É fácil de entender? É fácil de entender? Se quando Ele morreu, Ele era uma coisa, nós morremos com Ele. Quando Ele ressuscitar, tudo que Ele for a ser, vir a ser. Quando Ele ressuscitar, obrigado, Senhor. Se Ele ressuscitar cão, nós também ressuscitamos. Se Ele ressuscitar pomba, mosquito, nós também ressuscitamos. Isso é isso que a Bíblia está a dizer. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também seremos plantados na semelhança da sua. Então, se na morte dele, Ele morreu ser humano, nós também morremos com Ele. Mas se na ressurreição dele, Ele ressuscitou em glória, Ele ressuscitou em poder, tanta glória e tanto poder, que uma das primeiras casas que Ele entrou, Ele não entrou pela porta, tinham fechado a porta. A Bíblia diz que Ele passou pela parede, tanta glória, que a Bíblia diz que os olhos lhe viram. Ela subir não com avião, ela subir não com escada, mas a ser elevado. Alguém está comigo? Tanta glória que a Bíblia declara com toda certeza que Ele tinha algo a mais. É dessa maneira que nós ressuscitamos. Essa vida que eu tenho vos dito, a vida divina que opera em nós. Essa vida que mata a célula de doença. Essa vida que mata a célula de medo, de depressão. Essa vida que as pessoas te perguntam, mas o que então que tu estás a fazer? Há algo que está a brilhar em ti. Essa vida. Amado, se a igreja não te dá essa vida,
você não veio buscar o tesouro que está na igreja. Acreditem no que eu vos vou dizer. É essa vida. E depois ele diz: também o seremos na sua ressurreição. No versículo anterior diz: assim nós também andemos em novidade de vida. Em novidade de vida. Pastor, o que o pastor quer dizer com isso? Amém. Versículo anterior, Amélia, versículo anterior. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como ele foi ressuscitado dentre os mortos pela glória, assim andemos nós também em novidade de vida. Novidade de vida. Isso quer dizer que tem iPhone 11, 12, 13, 14, 15, 16. Estamos no que agora? Qual é a novidade? É um 11 ou 17? É o 17. Mas o iPhone 11 também era bom, não era? O 12 não era bom? O 13 era bom? Mas só que a novidade. Isso quer dizer que existe uma vida num certo nível. Agora que ressuscitamos com Ele, agora nos movemos na novidade de vida. Quer dizer que aquela vida antiga que as pessoas conheciam de ti já não é mais novidade. Agora tem uma novidade de vida de encarar depressão, novidade de vida de encarar doença, novidade de vida de encarar medo, novidade de vida de encarar separação, novidade de vida de encarar insultos, acusações, novidade de vida é o que está a operar agora em cada um de vocês, em nome de Jesus. Por isso que ele está a dizer: assim andemos nós também. Isso quer dizer que você pode ter a novidade de vida e decidir não andar na novidade de vida. Você pode ter capacidade de comprar iPhone 17 e decidir andar com cebolinha, com iPhone 10, com manda mensagem e fala alô. Amém? É tua escolha. Mas não deixa de ser um fato que é o que? Novidade de vida. Isso quer dizer que você pode estar na igreja e não andar ainda com novidade de vida. Come on, em nome de Jesus, eu convoco todos vocês a decidirem nessa manhã andarem em novidade de vida, da maneira como lidar com o dinheiro, da maneira como reagir quando o dinheiro terminar, da maneira como reagir quando pessoas falarem mal de nós. Novidade de vida. Quando o diagnóstico dá positivo para paludismo ou alguma outra coisa, novidade de vida. Sabem, há coisas que no iPhone 11 já não dá para implantar, não tem solução. Vão dizer assim: não, tens que atualizar, e vai chegar uma altura que já não haverá atualizações possíveis. Por quê? Porque já há novidades. Há vidas que nem precisa atualizar ela sozinha. Tem antivírus, tem tudo que se remete, que se retrata. Amado, chegou o momento de você andar na tua última novidade de vida. Sabem o que mais me espanta? Herdeiros e herdeiras de Deus. O que me espanta é que a iPhone provavelmente no próximo ano vai lançar mais 18. Daqui a 2 anos vai lançar mais 19. Porque aquela não foi. O 17, eles não disseram que é a última novidade de vida deles. O 18 também não disseram que é a última novidade de vida deles. Alguém está comigo? O 19 certamente não dirão que é a última novidade de vida deles. Obrigado. Alguém já entendeu isso? Alguém já entendeu isso? Andemos em novidade de vida. O Ranger, de certeza que não lançou o último Ranger. Eles estão a preparar o outro. A Lamborghini, de certeza que não lançou o último Lamborghini, estão a preparar o outro. As televisões inteligentes e tudo mais, não lançaram o último, estão a preparar outro. Mas amados e amadas, em nome de Jesus, deixem-me dizer, quando Deus em Cristo Jesus lançou a última novidade de vida, até agora se chama nova criatura. Há 2000 anos atrás que nós continuamos sendo novo. Nós somos o último lançamento de Deus para essa geração. Nós somos o último lançamento de Deus para esse tempo. A última inovação é o que tu és. Deus não vai mais criar ninguém nessa terra como nós. Não vai haver melhorias, não vai haver atualizações. A única atualização que haverá será a atualização no teu corpo. Receberemos o corpo de glória. Diz-me você, pastor, não vamos receber o Espírito por quê? Não vamos receber o software por quê? Não vamos receber o Espírito por quê?
Diga, pastor, não vamos receber mais o Espírito, por quê? Porque o Espírito já recebemos. Então, quando chegamos na glória, Jesus Cristo vai olhar para nós, nós vamos olhar para Ele. A Bíblia diz, agora, não sei ainda o que nós somos, mas certamente que um dia seremos como Ele é. Jesus vai olhar para nós e vai dizer, bem, o meu Espírito, você já tem. A minha vida, você já tem. A minha fé, você já tem. Oh, boy. A minha mente, a minha unção, a minha prosperidade, a minha glória, a minha proteção, tudo de mim, você já, a minha plenitude. Então a única coisa que falta eu vos dar é o meu corpo. Tome agora o meu corpo glorificado. A Bíblia diz que no estalar de dedo nós seremos transformados e seremos como Ele é. Receberemos o corpo dele. Receberemos o corpo dele. Andem em novidade de vida, amados. Amados, andem em novidade de vida. Decida intencionalmente. Eu vou reagir de maneira diferente com isso. Eu vou falar de maneira diferente sobre isso. Eu vou andar de maneira diferente sobre isso. Se eu pudesse abrir o meu coração, amados, para que vocês entendessem o que eu quero que vocês percebam. A maior luta do inimigo vai te fazer você ter hábitos antigos. E quando eu digo hábitos antigos, não estou falando só sobre sair à noite, as coisas, ter relações íntimas sexuais. Não é essa só, isso é só um ponto baixo. A maior luta do inimigo vai te fazer você pensar de maneira antiga, normalizar o que já não devias normalizar. Tenham dureza para ser como Cristo, custe o que custar. Tenham dureza para andar como Cristo. Sabem, o mundo hoje tem várias filosofias, várias coisas. Eu não sou tão mais velho, mas também já vivi um pouco para errar o suficiente e vos dizer com base em experiência e com base na palavra de Deus que a melhor coisa que pode vos acontecer é vocês permanecerem firmes na palavra. Não há ninguém que permanece firme em Jesus Cristo e acaba envergonhado. A Bíblia diz que aqueles que creem em mim jamais serão confundidos, amados. Todos os que na Bíblia foram confundidos foi por algum momento deixaram de crer. Sansão foi confundido porque deixou de crer. José, Davi foi confundido em algum momento porque deixou de crer. Salomão foi confundido porque deixou de crer. Demas foi confundido porque deixou de crer. Amado, não precisa ser confundido. Tenha vergonha, não tenha vergonha de aceitar ser como Jesus Cristo em ponto final, em todas as coisas. Não tenha um cantinho da tua vida que você é como você. Aquele cantinho será uma porta do diabo. E a Bíblia é clara: não des lugar ao diabo. Não des lugar ao diabo. É suposto você viver muitíssimo acima, mas você vive no nível dele porque você come a comida que ele te serve. Eu não sei para quem, mas esta semana, vocês serão enfrentados, colocados diante de situações em que vocês terão que escolher andar em novidade de vida. Não falhem. Não falhem. É isso que nos torna herdeiros de Deus. Vocês sabem, eu não gosto de pobreza, mas sabem que riqueza para mim não é tudo. Por isso eu vos digo, se vocês ficarem só no nível de receber coisa de Deus, vocês nunca vão receber o que é da parte dele, o que é dele, o que é ele. Se vocês ficarem no nível de receber só coisas dele, nunca vão receber ele. Vou repetir, se ficarem no nível só de receber coisas dele, nunca vão receber ele. Receber ele é receber a personalidade do Espírito Santo dentro de você. A Bíblia diz que o Espírito Santo prescruta até as profundezas do próprio Deus e nos mostra a vontade dele, nos mostra o agrado dele. Não há nenhuma situação que você precisa decidir você sozinha. O Espírito Santo está dentro de você para te ajudar a decidir como Deus decidiria. Eu conheço alguém que veio ter comigo a semana passada e me disse: Júnior, eu vivi muito bem nos últimos anos, mas eu temo te dizer
meu amigo, homem de Deus, que provavelmente eu vivi a minha vida com Deus, mas não vivi a minha vida para Deus. Ele disse: tive benefícios de viver a minha vida com Deus. Eu perguntei: viver tua vida com Deus era o quê? Ele me disse assim: era fazer minhas coisas e fazer também coisas de Deus. Era fazer da minha maneira e fazer também um pouquinho da maneira de Deus. Só por isso eu tive benefícios materiais e espirituais e emocionais. Mas nos últimos tempos eu tenho percebido que tudo isso é nada e que eu dei voltas no mesmo lugar. E tenho percebido Deus me chamando agora para viver verdadeiramente em novidade de vida. Em viver a minha vida, não mais com Ele, mas para Ele. E é o mesmo que eu quero vos pedir nesta manhã. Deus fez tudo por nós, para que nós vivamos de maneira tão medíocre com Ele. Deus fez tanto por nós, para que vivamos de maneira tão baixa com Ele. Que vir ao culto no domingo não seja o máximo da tua novidade de vida. Que vir ao culto às terças-feiras, ir a uma cela, não seja o máximo da tua novidade de vida. Há muito mais. Veja, na verdade, Deus está nos preparar para que em um ponto nós sejamos igualzinhos ao que Jesus é. Igualzinhos. 1 João 3,2. Iguaizinhos ao que Jesus é. E deixem-vos provar isso e termino. De sorte que 1 João, amados, agora somos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus há aqui? Quantos filhos de Deus estão aqui? Quantos filhos de Deus estão aqui? De sorte que agora, nesse momento agora, somos filhos de Deus. Eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Mas depois ele diz: e ainda não é manifesto o que haveremos de ser. Ou seja, agora somos filhos de Deus, mas daqui a pouco não seremos apenas filhos de Deus, seremos outra coisa também, que ele mostra. E ainda não é manifesto o que haveremos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Vocês sabiam que Moisés não viu Jesus? E que quem estava naquela sarça ardente, quem deu os 10 mandamentos a Moisés foi Jesus? Mas ainda assim Moisés não lhe viu, porque Deus disse: se me vires, morrerás. Mas sobre nós, em Cristo Jesus, a Bíblia está a dizer: agora somos filhos de Deus, que ainda não lhe vimos face a face, vis-a-vis. Ainda não. Mas quando ele se manifestar, seremos como ele. Como ele é, o veremos. Sabe o que a Bíblia está a dizer? Eu não tenho tempo para continuar, mas vou vos explicar. A Bíblia diz que quando Jesus vier, o rosto dele brilhará mais do que o sol. As vestes dele serão brancas, mais brancas do que a neve. Os pés dele serão como latão reluzente. Ele terá uma couraça de justiça. E a Bíblia diz: como ele é, o veremos. Se Moisés teve que tapar o rosto, nós não precisamos mais, porque além de sermos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros com Ele. Se somos co-herdeiros com Ele, então a glória que Ele carrega
Isso já acontece no reino do Espírito. Mas no último dia, por causa de sermos co-herdeiros com Ele, Ele vai dizer assim: come on, vocês não precisam mais de estar longe da minha essência, da minha aparência. A Bíblia diz que o primogênito foi ressuscitado para nós sermos semelhantes a Ele. Então nós não somos semelhantes a Ele somente quando Ele andou aqui, somente como Filho de Deus, mas no ponto final dEle. Então, se seremos semelhantes a Ele, e como Ele e eu veremos, eu estou a imaginar, nós a olhar para nós e a vemos o rosto dEle que brilha como o sol, e olhamos para nós, a vemos também nosso rosto, a vemos roupas dEle mais brancas do que neve, olhamos para nossas roupas também, a vemos papéis deles como um latão reluzente, nós a olhar para nós e vemos também nossos pés também. Latão reluzente, amado, é lata que está queimando, mas o fogo não se apaga. Eu estou a ver, nós a olhamos para Ele e vemos olhos que brilham como fogo, e estou a olhar para nós, a ver também como Ele é. Nós seremos. Querem que eu vos conte a boa parte? Isso aqui é quando Ele se manifestar. Porque antes de Ele se manifestar, a Bíblia diz que nós estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. A Bíblia ainda diz no livro de João como Ele é no céu. Somos nós na terra. Isso quer dizer que no reino do Espírito, tu podes ver o Júnior. Tu podes ver diz o teu nome, tu podes ver no natural, tu podes ver o Júnior, mas no reino do Espírito, se agora já não vivo eu, Ele é Jesus Cristo, Ele é Jesus Cristo, esse que tem o rosto que brilha mais que o sol do meio-dia, olhos que brilham como fogo, pés como latão reluzente, roupa mais branca do que a neve, esse que está assim, é como Ele está no céu, e a Bíblia diz como Ele é no céu. Somos nós na terra. A Bíblia ainda diz que agora nós já não vivemos, mas Ele vive em nós. Isso quer dizer que no reino do Espírito não dá para te apertar, porque teu rosto está brilhando mais do que o sol do meio-dia, teus olhos mais do que fogo, tua roupa mais branca do que a neve. Oi, pode chamar todos os bruxos da tua família. Eles não vão querer ter problema contigo. É por isso que nunca mais te apertaram. Não estás a dar conta? Deus abençoe a sua palavra. Assim vai começar como para te apertarem. Há aqui alguém que tem medo que lhe apertem no pescoço. Há aqui alguém que tem. Não, há aqui alguém que já não tem medo que lhe apertem no pescoço. Que já não tem medo de atuações demoníacas. Vai chegar uma altura, Deus vai começar a vos mostrar onde estão os bruxos e os feiticeiros. Vocês não vão mais se inquietar. Não vão mais estar preocupados. Porque vocês saberão que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Quem já pegou solo? Ninguém. Quanto mais tentar apertar alguém, Tomás, vem isso rápido. Se eu tento apertar o Tomás, eu tenho que lhe olhar na cara. Alguém está comigo? Tenho que lhe olhar na cara. Alguém está comigo agora? A Bíblia está dizendo que o nosso rosto em Cristo Jesus brilha mais que o sol do meio-dia. Tenta ainda olhar no sol do meio-dia. Para te apertar no pescoço, tenho que te olhar no olho. Então, eu não vou mais fugir, podem vir. Se você consegue olhar no sol do meio-dia, então você é livre para tentar vir me apertar. Ai, ai, ai.
Aí, ó. Ei, amados, feche teus olhos. Feche teus olhos. E ore em línguas. Ore em línguas. Eu sou livre.